Bom dia ou boa tarde para vocês, crianças e papais, a depender do período do dia que vocês estejam assistindo esse vídeo. Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Promiraci e leciono no terceiro ano matutino e vespertino. E hoje nós vamos estudar tipos de substantivo. Gostaria também de lembrar vocês que às terças-feiras eu estou com a disciplina de Língua Portuguesa e Ciência. E na quarta, a disciplina de Matemática. Então, vamos para a nossa aula de Língua Portuguesa. Tipos de substantivo. Antes de falarmos sobre substantivo, vou relembrar. Vocês podem ter esquecido com toda essa situação que estamos vivendo, né? Graças a Deus que já está passando, graças a Deus. Que é substantivo, numa linguagem bem simples para facilitar a compreensão de vocês. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe. Tudo que existe tem um nome, né? E tem um significado também. Então, o nosso substantivo, ele pode ser comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Nós falamos em frutas. Aí fruta nós temos banana, laranja, maçã, pera, uva, jaca, abacaxi, abacate, manga. Mas você vê que existem banana da terra, banana da prata, banana d'água, banana mocinha, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho esse conhecimento por levar muito tempo no interior. Laranja, tem laranja d'água, laranja de umbigo, laranja seca, laranja lima e assim por diante. Então, os substantivos também são assim. Eles dão nome às coisas, mas para cada coisa que ele dá nome tem um significado. Então, vamos para o substantivo comum. Substantivo comum é aquele que dá nome às coisas que conhecemos por o mesmo nome. Quando a gente diz, como é o nome daquele animal que faz au-au, todo mundo vai saber o nome comum, cachorro. E do animal que faz miau-miau, vocês vão dizer gato. E do animal que faz cocó, galinha, não é? Então, esse é o nome comum, não é? Pelo qual todos nós conhecemos. Mas as pessoas, os donos desses animais, desses cachorrinhos, desse gatinho, põem um nome próprio nele. Mimoso, Paquito, certo? Duquesa. E aí bota o nome próprio. Então, esse é o nome próprio. Por exemplo, nós temos, eu sou uma professora Miraci, mas essa professora Miraci é o nome comum, mas ela tem um nome próprio dela, certo? Professora. E como é o nome próprio dela? Miraci. Aluno, nome comum, todo mundo conhece aquele sujeito, aquele ser que vai para a escola estudar. Mas esse aluno, esse ser tem um nome próprio. Pedro, João, Antônio, José, Joaquim, Maria, Edna, Ângela, Fátima, e aí por diante. Então, na maioria das vezes, o substantivo comum, nem todos têm nome próprio, mas alguns deles têm nome próprio, como pessoa, animal, padaria. Por exemplo, o dono da padaria bota o nome na padaria dele, padaria Pão Quente. O dono da farmácia dele bota o nome próprio da farmácia dele, pague menos, até para poder facilitar na hora da documentação. Então, tem o nome comum e tem o nome próprio, certo? E vamos para o substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele substantivo que eu posso pegar, tocar, sentir, ver, saber cor, saber se é mole, se é duro, se é largo, se é estreito, se é comprido, se é curto, certo? Então, esse é o substantivo concreto, aquele que eu pego e até mesmo se eu não enxergo, eu vou saber dizer o que é. Ah, é gelado, então é um gelo, é um picolé, é um sorvete, certo? Então, esse é o concreto, o nome do concreto. Comum, aquele que conhecemos por um mesmo nome. Próprio, aquele nome que se dá separadamente do substantivo comum, certo? E concreto, aquele que eu posso ver e pegar. Substantivo abstrato é o contrário do substantivo concreto. Concreto eu vejo, eu toco, mas o abstrato eu não vejo e nem toco, certo? Por exemplo, o vento, aí você vai dizer, mas eu vejo o vento. Não, você vê o efeito do vento.
você vê as folhas balançando, você vê telhado quando o vento é muito forte arrancando, mas você não vê, certo? O ar que respiramos entra e sai no nosso nariz e nós não vemos, né? Então, isso é substantivo abstrato. Dor. Você vê uma pessoa sentindo dor pelas características que ela representa. Ela chora, ela grita, ela geme, ela se contorce, mas a gente não vê a dor, a gente não pega na dor. Então, isso é o substantivo abstrato. A alma, a alegria, a tristeza, a paz, isso tudo são substantivo abstrato. A alegria eu só percebo quando alguém está sorrindo, né? Aí é que eu vejo no ser a característica ou do substantivo abstrato. Então, eu só vou saber se a pessoa está triste pela ação, pelo gesto que ela transmite para mim ou para outras pessoas. Então, esses são os substantivos abstratos. Nós só percebemos através de um ser, de um outro ser. Temos também o substantivo simples. O substantivo simples é aquele formado por uma palavra apenas, né? Aí eu tenho escola, aluno, professor, caderno, livro, estrela, areia, a praia. Esses são apenas com o nome. Mas a partir do momento que eu digo beija-flor, duas palavras para dar nome a uma ave. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser um substantivo simples e passa a ser um substantivo composto. E se eu separo, se eu escrevo lá só beija e depois na outra linha eu escrevo flor, também deixa de ser composto e passa a ser simples, certo? Mas a partir do momento que essas palavras elas ficam juntas ou separadas por um traço de hífen, que é um traço de hífen, minha pró. É aquele tracinho que a gente usa para separar as sílabas, né? Ou separar o alfabeto, uma letra da outra, o número do outro. Então, aquele é o tracinho de hífen. Então, o substantivo composto, ele pode ter hífen ou não ter hífen. Aí, o sentido da palavra, quem vai nos dizer. Se eu digo aguardente, eu tenho aí água mais dente. Então, isso aí também é um substantivo composto, apesar de não ter hífen, mas é um substantivo composto. Né? Pontapé, e aí vai. Várias palavras que é escrita com uma só, mas representa em duas palavras. Certo? Então, esse é o substantivo. Mas, na maioria das vezes, o substantivo composto, ele é separado por um traço de hífen. Né? E aí, caminhando, nós temos também o substantivo primitivo. É aquele que surgiu por primeiro. Aquela palavra que originou-se por primeiro. Né? E aí, por exemplo, se eu digo terra, é um substantivo primitivo. Mas se eu digo terraço, terreiro, território, já deixa de ser primitivo e passa a ser derivado. Você vê que tem que ter o som inicial da palavra terra. Terreira, terraço, terreno, territorial. Então, você conhece logo a partir do som que ele vem da primeira palavra. A sua primeira parte da palavra, ou seja, o prefixo, aquele nome que vem antes, que soa antes, ele vai ter que ter o som da palavra primitiva. Eu tenho flor, é a palavra primitiva. Floricultura, florista, floral, florido. Isso tudo que eu acabei de falar agora, depois da palavra flor, é um substantivo derivado. Certo? Temos também o substantivo coletivo. É aquele substantivo que nós usamos, né, para dar nome a um grupo de coisas. Tribo, quando eu digo tribo, eu estou falando de uma série de índios, de vários índios, não de um índio só. Por isso que o substantivo, ele é plural, ele varia em gênero, número e grau, certo? Então, vamos dar uma paradinha para o nosso próximo, né, continuar o nosso assunto, porque senão fica pesado, não consegue passar para você.